Gente, com esse trabalho eu queria apresentar para vocês algo que a gente vai lançar agora no segundo semestre, né, que são as unidades didáticas que usam o português como língua de herança. A capa desse trabalho segue também a capa das unidades. Eu tenho aqui elas, então está igualzinha aqui a capa, dizendo que é coerência. E, bom, eu queria falar um pouco sobre o que a gente, com quais situações a gente tem se deparado quando a gente vai produzir essas unidades, né? O que é que acontece, o que a gente tem que pensar e planejar antes para não ter muitos problemas, né? Para evitar o máximo possível. Então, primeiro aqui eu vou falar com vocês um pouco sobre a caracterização geral das unidades, depois eu vou falar um pouco sobre a fase do planejamento, depois eu falo, né, sobre o ponto principal da apresentação, que são essas questões emergentes, o que aparece quando nós estamos discutindo a produção das unidades. E, por fim, eu vou apresentar dois exemplos para vocês. Nós temos muitas outras, mas eu trouxe duas aqui, uma do nível A1 e outra do nível A2. Bom, na caracterização geral, a gente tem três aspectos. São uma atividade por página, a ordenação é customizada e a inclusão e exclusão de atividades é possível. O que significa isso? Essas três características têm a ver com a flexibilidade do português como língua de herança, né, da manutenção, porque muitas vezes não acontece uma escola regular, né, pode acontecer em projetos de extensão, às vezes organizações de famílias, né, também de brasileiros, ou às vezes pais que podem utilizar esse material para poder manter o português com seus filhos também. Então a gente não poderia pensar em um material, em unidades, se fossem pensadas para situações, por exemplo, apenas escolares, então tinha que ter essa flexibilidade. A gente tem um cuidado com a diagramação e com as cores, né, para poder atender o público infantil e juvenil. Nesse sentido, a gente tem muito cuidado com o uso de imagens. Então, a gente procura fazer a seleção das imagens em bancos gratuitos. Normalmente, a gente escolhe o Flickr ou o Pixabay. Ou então, a gente vai na opção do Google em que as imagens não têm direitos autorais, porque a gente não tem problemas, né, de autoria com isso. A gente sempre deixa, né, procura também integrar as unidades ali nas unidades, e a gente pensa, como a gente está pensando, a gente tem um desafio de ter diferentes faixas etárias em mesmo nível, você pode ter nível A1, A2, com faixas etárias variáveis, a gente pensou essas duas unidades para faixas etárias menores, né? Então a gente pensou no público de 7, 8 anos no máximo, só que a gente entende que existem falantes de herança que podem ter mais de 8 anos e estão ali no nível A1 e A2. O que a gente fez para contornar essa situação? A gente deixa comentários para poder expandir essas atividades, com algumas sugestões de expansão. A nossa ideia é avançar nas unidades e poder contemplar esses níveis com os mesmos temas. Mas enquanto a gente não faz isso, a gente vai deixando os comentários de ampliação. Então a gente pensa que essas unidades elas podem ser aplicadas em contextos formais e não formais, entendo que podem ser organizações de famílias que trabalham com português como língua de herança, os institutos Guimarães Rosa e mesmo pais ou mães que queiram se apropriar do material para poder manter a língua com seus filhos. E aí a gente pensou que esse material também não podia ficar restrito apenas aos países de língua espanhola. Então a gente pensou em material que pudesse ampliar, incluir também falantes de herança que estivessem em diversos países. Agora a gente vai e a disponibilidade dessas unidades vai ser feita gratuitamente. E logo já explico para vocês onde exatamente. Então, o que guia a gente é a matriz curricular do português como língua de herança. Aqui, não é daqui que a gente tira as informações. Vou fazer um adendo aqui, que onde está escrito títulos de texto, tipos de texto, é a caracterização que aparece no currículo, tá? A gente considera gêneros discursivos. Porém, no currículo, né, do português como língua de herança, assim aparece. Sempre antes de organizar as unidades, a gente produz essa tabela para poder direcionar a produção delas de acordo com aquele currículo, né, para a gente poder pensar no que vamos tratar e quais são os níveis. Então, a do nível A1 a gente escolheu para poder trabalhar um pouquinho a capoeira, e ela foi pensada justamente como uma unidade que pode contemplar, por exemplo, a complementação, pode tentar unir a aprendizagem do português como língua de herança em uma oficina de capoeira, por exemplo. Né? E a gente tem do nível A2, comer, que a gente pensou, por exemplo, para situações de confraternização, piquenique, né, com famílias ali que estão desenvolvendo suas atividades em conjunto, né, uma partilha ali que as famílias podem fazer. Né? A gente considera os níveis de referência que a gente tem são A1 e A2 com os descritos
instrutores que estão na proposta curricular do português como língua de herança, que leva em conta o marco comum europeu de línguas. E agora eu já passo a falar com vocês a estrela do trabalho, que é o que é que a gente tem que pensar, com o que a gente se depara quando a gente vai desenvolver as unidades, né? Então, primeiramente, a gente se depara com a condição bioplurilingue dos alunos, né? Com a configuração de famílias que são formadas com mais de uma nacionalidade, ou pai ou mãe, né? Um deles é brasileiro, o outro não, normalmente. Isso pode acontecer, né? A gente pensa também que as crianças estão inseridas em um ambiente que vai ter mais de uma língua. Então, por exemplo, no caso da Argentina, a gente tem em casa português e espanhol, quando os pais falam. A criança pode aprender o francês na escola, porque o ensino de francês na Argentina é muito forte, e às vezes ainda faz aula de inglês. Então, ela está ali permeada por várias línguas, né? E tem uma situação também que acontece muito, que é, às vezes a criança quer acessar diferentes conhecimentos, ela vai usar várias línguas para isso. Eu já tive casos e relatos de crianças que quiseram ler, por exemplo, Monteiro Lobato em espanhol e falar sobre a história em português, né? Além de buscar outras informações em outras línguas também. Então, a gente tem que pensar nesse contexto bioplurilingue das crianças. Outra questão emergente também foram as diversidades culturais e linguísticas que envolvem a manutenção do português como língua de herança de forma ampla. Nesse sentido, a gente foi pensar nas variações do português dentro e fora do Brasil. A gente pensou nos costumes por região também dentro e fora do Brasil. E a gente pensou nas dinâmicas familiares para a manutenção do português como língua de herança. O que é esse último ponto? A gente procurar saber, procurar atender desde crianças que estão envolvidas, que são de famílias que estão envolvidas em projetos para a manutenção de português como língua de herança, até aquelas famílias que estão, por exemplo, em situações, em lugares onde não tem nenhuma iniciativa e os pais precisam utilizar isoladamente aquele material como orientador. Então, dinâmicas familiares significam isso, e também as políticas linguísticas familiares, porque acontece de ter, muitas vezes pode acontecer de ter uma parte da família que desestimula, por exemplo, o uso do português, né? Eu já vi avós desestimularem crianças a falarem português, que estava inserido ali no contexto histórico. Outra questão também é pensar heterogeneidades etárias, geográficas e sociais que envolvem os contextos, né? Então, a gente pensou num público de famílias brasileiras, porém, tem muitas atividades que a gente desenvolve, por exemplo, a gente faz rodas de leitura no Instituto Guimarães Rosa de Buenos Aires. Eu não conto só com a presença de crianças brasileiras, porque às vezes acontece de crianças argentinas que convivem com essas crianças brasileiras participarem dessas atividades. Então eu pensei, supondo que uma criança argentina queira participar de uma roda de capoeira, por exemplo, eu tenho que pensar em material que vá contemplar essa criança brasileira que tem o português como língua de herança, essa criança argentina que também tem o interesse por aprender a língua portuguesa. Não queremos excluir ninguém, então tem que ter essa abertura. A ausência de espaços formais para o ensino de línguas em determinadas localidades foi a questão que eu comentei com você sobre... A gente pensou em lugares em que você tem o IGR ou leitorado, até em situações que você não tem nem IGR nem leitorado e talvez não tenha nem instituições ou organizações familiares para a manutenção da língua. Então você tem que pensar em contemplar esse público também. E por fim, a gente abordar aspectos culturais dos outros estados da CPLP. Aí nesse sentido eu vou agradecer a colegas que me ajudaram com consultoria para eu poder conferir, vocês vão ver nas unidades que tem, algumas informações sobre esses países. Bom, uma quarta questão emergente foram essas aqui, os contextos formais e não formais de ensino. Quando eu falo formais, eu estou pensando mais nos institutos, por exemplo, né, que tem ali os seus currículos, podem organizar cursos, né? E quando eu falo não formais, eu estou pensando na organização das famílias, das associações, das escolas comunitárias, que também podem utilizar esses materiais. Ou até mesmo, né, se um pai e uma mãe quiser utilizar essas unidades, ele também poder ficar à vontade para usar o material. E a utilização também e exposição à língua de diversos suportes. Bom, passando aqui, eu vou... o que a gente teve como base para fazer a unidade da capoeira também foi a unidade da capoeira, né? E a gente teve o Guia Alimentar da População Brasileira para falar um pouquinho sobre a alimentação. Bom, então aqui, na da capoeira, a gente tem uma preocupação para que as crianças aprendam a parte da experiência. Então a gente quer que elas aprendam sobre a capoeira, mas que elas façam também. Então depois de ter apresentado um pouquinho os diferentes instrumentos da capoeira, ter falado, ela pode até estar numa oficina de capoeira, a gente vai pedir que ela construa um cachixi. E ela vai conversar sobre a construção desse cachixi. Então ela se diverte
da Comer, a gente quer que a criança aprenda estruturas de comparação, mas a gente não quer que ela fique sentada fazendo estruturas de comparação, né, dos alimentos. Então a gente vai colocar ela para fazer um jogo em tabela. E aí ela vai se divertir, vai poder comparar e vai poder aprender também sobre o vocabulário das frutas e estruturas de comparação. Aqui, uma outra questão que a gente pensa é de ser interdisciplinar, né? Pensar em conjugar a língua na escola, a gente coloca tudo às vezes em caixinha, mas a língua fora dali funciona, né, em diversos contextos. Então aqui, por exemplo, a gente escolheu um documentário da capoeira para promover a interdisciplinaridade, um pequeno documentário que se chama Maré Capoeira, e a gente vai pedir que a criança discuta sobre esse documentário. Ela pode discutir várias palavras de origem africana que aparecem em português e que estão ali. Pode falar de tradição familiar, que é justamente o menininho contando a história dele no Rio de Janeiro sobre essa tradição familiar. E, ao mesmo tempo, pode discutir questões de gênero, né? E, porque vai aparecer uma menininha também, né? Dessa disputa aí da capoeira com o rapazinho. Outra questão que a gente colocou aqui na Comer foi tentar unir um pouquinho da geografia física e da biologia com o ensino da língua. A gente tinha ensinado sobre várias frutas dos países do CPLP e a gente coloca o mapa do Brasil, explica para a criança o que são os biomas. Depois a gente vai querer que ela pinte esse mapa e que ela lixe as frutas que aparecem ali em cada região do Brasil, para ela poder também aprender um pouquinho mais. E aqui, gente, só para finalizar, a presença dos países do CPLP, então aqui na capoeira, a gente pegou alguns mapas para poder mostrar de onde vêm os povos, né, os povos de origem banto, que deram origem aí à capoeira no Brasil, e a gente tenta fazer essa conexão com essa construção da capoeira no Brasil. Por isso que a gente até coloca um mapa atual da África já organizado em estados modernos e chama atenção para Angola e Moçambique, né? E a gente fala também um pouquinho dos mestres da capoeira Angola e da capoeira regional. E na Comer a gente trabalha um pouquinho do café da manhã em diferentes países de língua portuguesa, né? Então aqui a gente vai falar um pouquinho do café da manhã, ou do mata-bicho, né? Ou do pequeno almoço, em Angola e em Cabo Verde. Aí eu vou agradecer o leitor Caio, que foi meu consultor, para poder confirmar tudo. E aí a gente fazer. Então ali você tem a gengibre, que é o amendoim, o bombó, que é a mandioca, você tem o chá de caixinhos, que é o capim-limão. Então a gente sugere também esse contraste aí entre línguas. Depois a criança vai fazer um mapa do café da manhã na CPLP e ela vai discutir sobre as diferenças, né, do café da manhã em um país e outro, e vai poder também pensar sobre o que é que condiciona essa diferença de um país para o outro. Quem quiser ver as unidades completas, elas estão na pastinha. Eu posso colocar para circular aqui também, mas elas estão na pastinha de trabalhos. Bom, gente, é basicamente isso e eu quero agradecer a vocês.